sejam muito bem-vindos ao Mesa da Estratégia. Eu sou Mariane Soares. Eu sou Anderson Soares. E nós somos sócios da Sigmativa. Todas as semanas estaremos aqui para trazer para vocês assuntos sobre vendas, estratégia, gestão, liderança, para que a gente possa construir empresas mais fortes. Então prepare o café, porque a estratégia já está na mesa. E hoje o nosso convidado é o Marcos, nosso sócio aqui da Sigmativa também, mas principalmente nosso especialista tributário. Se apresente, Marcos. Obrigado, Mariane, pela apresentação. Sou sócio aqui da Sigmativa, então eu sou formado em contabilidade. Também tenho pós-graduação na reforma tributária, dentre outras pós-graduações aí que a gente fez durante a trajetória, né? E hoje estou aqui, né, nesse projeto para a gente falar um pouco sobre esse assunto tão temido aí por muitos empresários, né? Então vamos discorrer um pouco sobre esse assunto. É isso aí. E a pergunta que não quer calar é: vai sobrar mais dinheiro no bolso do empresário ou não? Então, essa é a dúvida que todo mundo quer saber, né? Eu acho que verdade. quem souber responder essa pergunta vai ganhar muito dinheiro, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente pode dizer que depende, né? Então, não temos ainda uma resposta concreta se vai pagar mais impostos ou se vai pagar menos impostos. A gente já tem uma lei, né, que abrange aí sobre a reforma tributária, mas que não está definido ainda todos os pontos. Então, a gente não tem uma alíquota efetiva ainda aplicada sobre todos os segmentos. Então, a gente já tem segmento que vão ter redução, alguns outros não vão ter redução. Para o Simples Nacional, né, vai impactar em algumas coisas também, se vai ser pelo sistema convencional ou se vai ser pelo sistema híbrido. Então, tudo isso a gente vai ter que avaliar. E se vai colocar mais dinheiro, vai pagar mais imposto ou se vai pagar menos imposto, a gente vai ter que fazer conta, não tem jeito, né? Tem que fazer conta porque é estratégia que vai, planejamento e estratégia que vai determinar isso, né? Eu sempre falo isso, né? De qualquer maneira a gente precisa fazer conta, nem que seja num papel de pão, a gente precisa fazer conta porque no bolso do empresário é o que vai sobrar o dinheiro lá no final. E uma conta errada ou uma conta mal feita ou não fazer uma conta, pior ainda, que vai atrapalhar, né, esse processo tributário aí, principalmente agora na reforma tributária está chegando, né? Muita gente fala que a reforma tributária está chegando agora, mas é um processo que já existe desde 2017, né? Muito se fala aí, talvez se a direita ganhar, não vamos ter mais a reforma, vai ser prorrogada, mas de fato é que a lei já existe, já está sendo aplicada de alguma forma, né? Porque mesmo sem obrigações a gente já tem algumas situações que a gente já está aplicando a reforma tributária. Então, com base nisso, é muito importante que cada empresário ele tem que fazer a conta do seu próprio negócio. Não tem como ter por base uma contabilidade A vai ser igual à contabilidade B, porque uma pode contratar terceiros e a outra ter funcionários CLT. Então, isso tem muita diferença. Na reforma tributária, a gente pode dizer que não é só a mudança de nome de impostos que vai acontecer, né? É um paradigma que vai mudar, desde que você tenha que olhar para o seu caixa, se vai pagar mais imposto, referente ao produto que você vende, precificação, tudo isso vai mudar, né? Então, a reforma é um assunto que já é antigo, mas que ainda assombra, né, nos dias atuais, porque é tudo muito novo, inclusive para nós, né, contadores mesmo, todo dia tem mudado várias questões ali referente a essa legislação e que impacta diretamente no resultado, né? Então, a gente sabe que a proposta, né, do governo é publicar essa alíquota somente após as eleições. Os bastidores comentam muito isso, né, que é após as eleições, porque, segundo o próprio site oficial lá, eles falam que é muito arriscado, né, publicar as alíquotas do CBS agora, né, de forma antecipada, o que eu particularmente acho muito arriscado a gente não compartilhar antes, porque acaba que o empresário não tem tempo, né, de se planejar para saber de fato se vai adotar um sistema, por exemplo, no Simples Nacional, um convencional, ou se vai adotar um híbrido, né? Então não precisa ser no sufoco, né, aos 45 do segundo tempo para eu decidir. E para quem for do regime normal, aí a gente fala normal, quando eu falo empresas de lucro presumido ou empresas de lucro real, elas vão ter que se adequar, não tem jeito, não tem o que fazer. Mas vai pagar mais imposto ou não? Aí eu volto àquela primeira pergunta, né? Hoje, sem a alíquota definida, a gente sabe que vai ter redução sobre essa alíquota, mas estima-se, né, que para o CBS a gente está falando aí de 8% a 8,80%. Depois, com a implementação do IBS, que é o novo imposto que vai incidir também,
Aí vai chegar aí talvez uma carga efetiva de 26% a 28%, 27%. Então a gente eles falam, né? a gente fica nesse limbo aí tributário, né? A gente não sabe como que vai ser ainda, mas... E para vocês, a margem e o caixa do nosso cliente, ele vai impactar? Como é que ele vai ser impactado? Né? Hoje, a gente fala que os empresários eles trabalham, né, com o dinheiro do governo o mês inteiro para depois pagar os impostos. Né? Como é que fica isso com a reforma tributária? Como é que a gente pode mostrar essa mudança? Como é que isso vai acontecer? Quais são as previsões que já existem para essa nova mudança, né? Esse é mais um desafio que tem, né? Além de toda a mudança, implementação do sistema, tudo isso que já está acontecendo, né? Então a reforma tributária em si ela já está valendo aí em 2026, mas 2027 que de fato as empresas, né, vão começar a sentir o impacto dela, né? Então assim, sobre imagem eu digo que sim, né? Então assim, não vai ser só uma mudança de nome de imposto, vai sair PIS e COFINS e vai entrar CBS. Vai ser uma mudança total na empresa, o jeito que você vai ter que olhar seu caixa, o jeito que você vai ter que olhar o produto, de quem que você compra, de quem que você vende, tudo isso vai estar diretamente ligado à margem. Né? E aí a gente vai ter que olhar para o negócio para saber, eu estou ganhando margem ou eu quero ter mais lucratividade, como que eu vou organizar isso para eu ter o retorno esperado? Né? Então, muda sim, impacta sim o jeito de ver. Então, não vamos mais pensar o fluxo de caixa do imposto sobre vou emitir uma nota fiscal, vou pagar o imposto X, Y, Z lá que eu tenho e é isso que vai impactar. Não, hoje vai impactar vários outros fatores, desde a compra até aquela despesa que hoje a gente não pode aproveitar o crédito, ela vai passar a ter impacto. Então, vai ser diferença sim, você comprar o pãozinho na padaria daquele que emite nota ou daquele que não emite nota. Então, realmente a margem vai fazer total diferença com a reforma tributária. Eu sempre falo que é bem importante porque é uma mudança de cultura para todo mundo. Para nós, empresários, que a gente se coloca no lugar de empresário, que a gente tem uma empresa também, mas para os empresários em geral e também para os consumidores, que afinal acaba afetando todo mundo, né? Hoje você vai lá, compra, por exemplo, essa xícara lá numa determinada loja, você vai pagar R$10 nessa xícara e o dono da loja vai receber esses R$10 e no dia 20, ou dependendo de como for a tributação dele, ele vai pagar o imposto lá no dia 20. Então, a partir do momento com a implementação do Split Payment, que vai atingir ali toda a operação do IVA dual, que é o CBS e o IBS, o empresário vai deixar de receber o 10 inteiro e parte do imposto já vai direto para o governo. Então, influencia lá no fluxo de caixa, né? Porém, também eu digo que é uma mudança de cultura para todo mundo. Porque se eu sou empresário, hoje eu compro uma xícara que é para o meu uso e consumo, na grande maioria das vezes ela não me gera nenhum tipo de crédito devido a todo esse transtorno, né, tributário que existe no Brasil. E como a reforma tributária vem trazer isso de forma ampla, grande parte dos produtos que eu trago para dentro da minha empresa, ele vai me gerar crédito. Então, saber se eu vou comprar essa xícara na empresa A ou na empresa B vai ser muito diferente. Então, toda a minha gestão vai precisar mudar lá todo o meu fluxo de compras. Quem que faz essas compras, ela precisa estar atenta a todo esse processo para que a gente consiga, né, atingir o objetivo final lá, que foi a primeira pergunta que a Mari falou, vai sobrar mais dinheiro lá no caixa da empresa e, por consequência, no bolso do empresário. A reforma tributária em si, ela vem para facilitar, né? O governo sempre fala que a ideia é essa, pelo menos, né? A ideia é simplificar, como o Anderson está falando aqui, né? Hoje a gente tem essa incerteza de o que aproveita crédito, o que não aproveita crédito, existe o regime da cumulatividade, da não cumulatividade, então tudo agora vai ser não cumulativo. Tudo vai me dar... O que é esse não cumulativo? Não cumulativo é eu poder aproveitar o crédito nas fases seguintes, posteriores. Entendi. Então, quando eu falo em cumulatividade, por exemplo, se eu sou uma empresa do regime normal, se eu compro uma caneca hoje, eu não posso aproveitar o crédito de PIS e COFINS e também não posso aproveitar o crédito de ICMS, se for para uso e para consumo. Mas se eu for uma empresa do lucro real, por exemplo, e eu revendo caneca, eu posso aproveitar o crédito dela. Então, dependendo do regime que eu estou, a não cumulatividade ela se aplica. Sim. Se eu tiver em um outro regime, a não cumulatividade não se aplica e acaba que o imposto sempre fica para uma única fonte pagadora, né? Então, assim, a entrada da reforma tributária visa, né, o cenário, né, que a gente vislumbra onde todo mundo sabe exatamente quanto que vai pagar de imposto e o que de fato aquilo vai agregar para que ela possa embutir, né, no custo dela e diminuir
o preço de venda para o consumidor. Então, todo mundo vai estar ciente, né, de quanto que vai ser esse percentual. Então, a ideia, obviamente, sempre vai ser simplificar, mas o que a gente tem acompanhado, né, a gente vê muitas entrelinhas. Então, vai simplificar? Vai, mas dependendo da atividade, uns permitem reduzir tal coisa, outros já permitem não reduzir, né? Então, a gente tem algumas atividades já específicas, né, que a gente já está acompanhando isso também, que tem algumas despesas que não vai poder abater ou vai poder aproveitar o crédito da CBS, o que acaba gerando uma incerteza, né? Porque se fala em simplificar e agora vai restringir algumas coisas, então, de fato, eu ainda vou ter que ficar acompanhando de perto para saber o que eu posso e o que eu não posso. E sem contar que daí, sobre simplificação, né, é quase dizer que o Simples Nacional é simples, né? A gente muitas vezes fala que não tem nada de simples, são muitas variáveis. Já foi um dia, né? Simples Nacional. E a simplificação, em certo ponto, pensando em apuração de impostos, pensando em transparência tributária, realmente isso vai acontecer, ela vai simplificar esse processo. Sim. Mas os empresários, nós contadores, vamos passar um tempo nos dois regimes. Não podemos esquecer que até 2033 a gente vai estar trabalhando com a reforma tributária, né, com o IVA dual, e vamos estar trabalhando também com o regime antigo, né, em virtude de várias situações. E sem contar, né, que o fim da reforma tributária talvez a gente não esteja aqui para ver, que é previsto para 2070. Isso então, se tivermos, estaremos velhinhos. Tomara que estejamos lá. Tem um posicionamento também do governo onde eles querem fazer toda essa transição de uma forma mais branda possível, né? Então, assim como já tivemos aí na contabilidade várias outras mudanças, como a reforma trabalhista que aconteceu há um tempo, a implementação de algumas obrigações acessórias ali que alguns escritórios de contabilidade têm que enviar, então foi por etapas, né? Primeiro um grupo de empresa, depois outro grupo de empresa. Então, para a reforma tributária está meio que assim também. Faseado, né? Faseado, exatamente. Então, vamos pensar. Agora em setembro a gente já tem uma grande data. Né? Então, para quem é optante pelo Simples Nacional, a gente já tem que pensar, tá, eu vou escolher agora o modelo convencional ou o modelo híbrido? O que isso quer dizer? O que isso significa? Eu tenho que determinar agora, em setembro, como que eu vou querer tributar meus impostos. Pelos próximos 6 meses? Pelos próximos 6 meses, a partir de janeiro de 27, pelos próximos 6 meses, eu vou querer pagar o CBS por fora, ou seja, eu vou continuar no Simples Nacional, nada muda, o Simples Nacional vai continuar, não vai ter aumento de alíquota, vai continuar tudo exatamente igual, o Simples Nacional ele vai existir. O que vai mudar é a cumulatividade, a cumulatividade que não vai existir mais, vai ser sempre na não cumulatividade. Então, se eu opto pelo Simples Nacional, onde eu quero pagar, por exemplo, a CBS por fora, eu vou estar dizendo para o governo, para o fisco o seguinte, olha, eu tenho uma compra de mercadoria, eu tenho bastante despesa que eu consigo me apropriar de crédito e isso vai me beneficiar para que eu venda de uma maneira que fica mais benéfica para mim. E aí é onde entra o estudo tributário e o planejamento. Então, quando eu falo em uma farmácia, por exemplo, a farmácia a gente sabe que vai ter vários produtos que vão ter redução de 60%. Então, se eu falo em uma alíquota de 8% de CBS, e eu sou do Simples Nacional, eu não vou pagar 8% sobre tudo que eu vendo, eu vou pagar 60% desse 8%. Hoje, para farmácia, para alguns supermercado, padaria, né, tem vários produtos que existem, o tal do monofásico. Sim. Né, hoje é um assunto que acaba beneficiando muito esses segmentos e que com a reforma tributária eles vão sentir diretamente esse impacto. Quando eu falo em monofásico, né, o PIS e a COFINS, que é o que vai ser extinto aí com a entrada da CBS, eles não vão existir mais. Então, vou trazer de volta aqui o exemplo da farmácia, né, como um exemplo. Se eu hoje sou optante pelo Simples Nacional, tenho PIS e COFINS e eu tenho essa parte de monofásico, eu acabo pagando menos impostos. Se eu adoto em setembro o sistema convencional, ou seja, não quero pagar o meu CBS por fora, eu quero pagar meu CBS normal pelo Simples Nacional, eu não vou ter redução nenhuma. Então, eu vou perder todo o meu monofásico, que hoje eu tenho na farmácia, e vou começar a pagar a alíquota cheia a partir de janeiro de 27. E aí a gente pergunta, então vale a pena eu ir logo para o híbrido, né? Penso que sim, mas a gente de qualquer forma tem que fazer conta, né? Porque não tem uma receita de bolo. A farmácia ou o supermercado tem que ir para o sistema híbrido. A gente tem que ver de fato como que vai ser essas contas. Estima que pode ser que aconteça um regime ser benéfico para tal segmento, né? Voltando um pouquinho lá falando sobre a alíquota, ontem eu recebi um vídeo de um colega meu que está participando efetivamente lá da reforma tributária no Congresso Nacional, né? E ele esteve numa reunião lá e o próprio pessoal passou que hoje é perigoso eles
definirem a alíquota do CBS, porque eles estariam colocando o Estado em risco. O Estado, estou falando do Brasil em si, né? Porque eles definindo isso antecipadamente, eles podem quebrar o Estado colocando uma alíquota errada. É aquele negócio do deixar o pessoal em polvorosa, vamos dizer assim, e o pessoal se assustar antes do que de fato precisasse para poder se mexer e resolver as questões. Esse medo é o que tem se instaurado hoje. Sim. Com a é um medo novo, né? Exatamente. Que é normal. Aí nós temos hoje as redes sociais, que ajuda a disseminar muito esse assunto, né? E tem muita gente no mercado que às vezes acaba falando e assustando ainda mais os empresários, que às vezes já está com um certo receio, aí começa a ouvir algumas outras notícias que nem sempre verdadeiras e acaba assustando ainda mais. Então, reforma tributária, ela vai acontecer para todo mundo. Não vai ser para simples, ou para presumido, ou para real. Vai ser para todo mundo. MEI, né? Ou para o MEI. Vai ser para todo mundo. Então, todo mundo vai ter que se adaptar. Como eu falei anteriormente ali. O governo pensa em fasear isso e que seja de uma forma branda. Setembro eu tenho uma primeira data. Fiz a escolha do sistema híbrido. Vou querer pagar por fora. Só porque como que eu vou escolher se eu quero híbrido ou se eu quero convencional se eu ainda não sei qual a alíquota? Então, é isso que a gente está vivenciando hoje, né? Na data que a gente está gravando aqui. E a simplificação para por aí, né? Porque a partir do momento que eles decidiram que eu escolhesse essa minha tributação a partir de 2027 em setembro, eles perceberam que falaram isso cedo demais e, por consequência, eu não tenho uma alíquota. Então, o que eles fizeram? O governo agora, né, criou uma segunda situação que é: eu posso optar pelo Simples Nacional híbrido ou o puro, vamos dizer assim, né, em setembro, mas eu posso corrigir isso em novembro. Só que daí já são alguns meses em que a empresa pode ter tomado uma estratégia errada, porque, pelo que eu entendi aqui da nossa conversa, o principal ponto é que a gente precisa estudar principalmente de quem a gente compra ou para quem a gente vende, para poder tomar essa decisão, né? O governo sempre diz que eles não querem estimular nenhuma empresa a tomar nenhuma decisão, mas as ações que estão sendo tomadas, né? O que dá para entender é, vamos induzir o pessoal a adotar o sistema híbrido, porque a gente tem que fazer em setembro. Todo mundo adota o sistema híbrido. Quem não quer usar, volta para o puro. Aí chega em outubro, passou as eleições, vai ter a divulgação das alíquotas. Agora já escolhi o híbrido, agora não tem mais volta, né? Sim. Tá escolhido, já sei qual é a alíquota. Fiz as contas, não vale a pena, então em novembro cancela. Né? Então, porque novembro vai ser abrir uma nova janela, não para eu escolher se eu vou querer ser híbrido ou convencional. Mas confirmar. Para confirmar, exatamente. Então, setembro eu vou escolher se eu vou querer ser híbrido ou convencional. Fiz a escolha. Se eu deixei como convencional, em novembro não vai ter arrependimento. Eu vou ter que continuar no convencional. Agora, se eu escolhi o híbrido e quero voltar para o puro, aí pode. Eu posso, eu só não posso escolher lá em novembro. Então, realmente fica bem escancarado que eles querem que todo mundo se jogue para o híbrido, né? É o que bem clara essa informação. Com certeza, né? Porque a ideia do governo, basicamente, como ele entende que todo esse processo de não cumulatividade dos impostos é um benefício, teoricamente ele quer acabar com o simples. Ele não consegue acabar porque é a grande massa das empresas que existem no Brasil hoje, né? As MEs e EPPs, porém é muito claro que ele quer que todo mundo vá para o regime híbrido com o intuito de a própria arrecadação acontecer diariamente, né? Que a gente sabe que com o split payment, se eu estou no regime fora do Simples Nacional, eu posso ter o split payment lá diariamente, eu pagando imposto já para o governo, enquanto no Simples Nacional eu não vou sofrer isso. Eu só vou pagar o imposto no dia 20 do mês que vem. Então eu aperto o caixa lá do governo nesse sentido. Então eles querem que a maioria das empresas optem pelo regime híbrido ou estejam fora do Simples Nacional. Isso é fato. Só explica um pouquinho melhor para a gente como é que vai funcionar o split payment. Dá um exemplo para a gente de um caso real, por exemplo. Eu fui lá e comprei essa caneca, paguei R$20 e eu vou revender ela lá no meu negócio. Como é que vai funcionar isso na hora que eu for vender essa caneca? O split payment ele ainda é um projeto, né, que está sendo criado pelo governo, é um projeto assim, audacioso, né? Audacioso, ele exatamente. É 170 vezes maior que o Pix, que o projeto do Pix. Então a gente vê o volume disso. Então hoje vão ter algumas modalidades dentro do split payment. Então hoje vai ter uma modalidade onde você vai ter a possibilidade de conhecer ali o B2B, quem vende de negócio para negócio é um tipo de retenção, e também vai ter aquele que vende no varejo. Então, para quem vai no supermercado e às vezes compra ali direto no próprio supermercado, ali não vai ter a
A própria emissão do documento fiscal vai ter só um NFC, que se fala hoje, né, que é um cupom fiscal e não vai estar destinado a eles. Então, esse split payment vai ser um pouco mais simplificado. Mas, via de regra, o que vai acontecer? Quando você pagar ali o seu produto, o comerciante, a pessoa que está vendendo ou está prestando o serviço, não vai cair na conta dele o valor da venda. Então, R$20 a caneca não vai cair totalmente no caixa da empresa. É isso mesmo. Se eu vender uma caneca, nesse exemplo, por R$20, esse é o preço na frente de caixa que eu coloquei ali. O cliente vai me pagar R$20, só porque na minha conta, lá no meu banco, vai cair só 19. Por exemplo, R$1 já vai ficar na minha conta lá de CBS a pagar. Né? Eu vou ter esse imposto lá. Estou usando o exemplo aqui de 10%, né? Então vai ter o CBS a pagar. Como que eu vou fazer essa compensação agora? Né? Então vai depender muito dos meus créditos. Então tem algumas regras ainda para a gente determinar esses créditos. Né? Então vamos supor nesse exemplo da caneca. Se eu fiz um estoque gigante de canecas e vendi apenas uma. Então eu vou ficar com muito mais crédito do que débito, porque eu vendi apenas uma caneca e eu não tenho só R$1 de imposto a pagar, porque eu comprei aqui 20 canecas, então eu tenho R$20. O crédito pela compra, porque o meu fornecedor era híbrido e podia me passar crédito. Exatamente, eu tenho R$19 de crédito. E agora, esse crédito vai morrer, vou perder esse dinheiro? Eu posso deixar ele para eu compensar em meses futuros ou... É uma novidade, né? Hoje a gente tem, na atual modalidade, é o perder comp, muito que se fala, porque a gente tem até 5 anos para o governo devolver o valor para a gente. Com a reforma tributária, não. A gente tem até 180 dias, o governo tem até 180 dias para devolver o dinheiro, né? Para o contribuinte. Então, é uma opção para o contribuinte pedir a restituição daquele crédito que ele tem. Exatamente. Então, até 180 dias ele vai poder pedir o valor e vai ser o valor de volta. Então, assim, entra agora, de novo, né? A parte de gestão estratégica do negócio. Porque se eu sou uma empresa que comecei o meu negócio agora, estou comprando muita coisa, né? Por exemplo, vamos supor uma indústria, vai ter que comprar um caminhão, vai ter que comprar máquina, equipamento, tudo isso, mesmo que no Simples Nacional, vai gerar muito crédito. Vai gerar muito crédito para a empresa. Os valores são altos dos bens, né? Exatamente. Então, o investimento inicial vai ser alto, vai gerar muito crédito. Vão ter algumas regras que ainda estão sendo definidas. Então, se eu estou em início de atividade, escolho o CBS no sistema híbrido, né? Eu vou poder aproveitar os créditos. Depois chega em junho, no segundo ano, eu vou pegar e vou escolher agora o sistema convencional, só para aproveitar os créditos de 6 meses. Tem algumas regras que vão ser criadas onde vai te travar por 2 anos, para não ter aquela história de... Muda ou não muda, fica a cada 6 meses pulando de regime. Vou usar a minha sazonalidade a meu favor. Não, sim. O governo também está de olho para isso. Que não deixa de ser uma estratégia para o empresário, exatamente, né? Mas que se torna arriscado para a empresa. Exato. Então, a sazonalidade não vai ser usada a favor só do contribuinte. O governo também pensou nisso, né? Então, hoje é claro, né? Inclusive a gente usa essas estratégias. A gente tem um cliente lá em Minas Gerais, né? Que a gente usou essa estratégia de não optar pelo Simples Nacional nesse momento, em virtude de todo o investimento que ele está fazendo. E não tem nada que me impeça que em janeiro ele vá para o Simples e que daí no próximo ano ele vá voltar para o Lucre. Hoje não tem nada que impeça isso, né? Sim. Então, é muito importante pensar em toda a estratégia, olhando agora a gente vai ter basicamente uma única lei falando sobre todo o IBS-CBS. Essa simplificação que eles prometem, né? Então, é muito importante a gente ter também todas as regrinhas ali bem definidas, porque a gente tomar uma decisão sem conhecimento total de toda a legislação, por exemplo, essa questão que talvez eu não possa estar pulando de galho em galho aí de 6 em 6 meses, isso pode atrapalhar, né, uma operação efetivamente para o nosso cliente. Isso. Então, o split payment, para reforçar isso, né, para simplificar, o comerciante ele não vai ver o dinheiro todo cair na conta dele. O governo, de certa forma, já vai reter uma parte ali de forma antecipada. E isso independente dele ser híbrido ou puro Simples Nacional? Vai acontecer da mesma forma? Ou a apuração ainda é diferente? É diferente. E se ele for do sistema híbrido, que ele está optando por pagar o CBS por fora, aí vai ter o split payment que vai reter esse valor. Agora, no sistema convencional, ele já vai ter que pagar o imposto de qualquer jeito. Vai ter uma apuração mensal como é feita hoje, vamos dizer assim. Exatamente. Então, o sistema do Comitê Gestor do Simples Nacional ainda não publicou a regra de como que vai ser. A ideia, né, do que se vê, né, no projeto o próprio Simples Nacional ele já ser uma apuração assistida. Hoje, aí aumenta ainda mais. Para ir acompanhando, é isso? Exatamente. Que o empresário possa ir acompanhando o que ele teve de crédito, o que ele teve de venda. Essa é a ideia? Exatamente. Tipo o extrato bancário, assim. Aumenta demais a responsabilidade do empresário, não só como o que entende do negócio dele lá na hora de venda, mas principalmente na parte de gestão e estratégia. Porque se é uma pessoa que está fazendo venda, entende muito do negócio, mas não sabe precificar o produto, olha para o concorrente só para botar o preço,
isso vai impactar diretamente no negócio dele. Então, é bem importante essa questão agora para a gente saber a precificação do produto, porque vai impactar e pode ser que eu pague muito mais imposto se eu não tiver organizado. E aí é que chega a hora que a gente separa, né, as crianças dos adultos, né, que existem por trás do negócio, porque precisa ser feito conta e eu tenho que ter controle do meu financeiro, saber da minha estrutura de custos para poder precificar, né? Hoje nós como contadores, né, a gente ainda tem algumas aberturas dentro dos softwares da Receita Federal que a gente consegue corrigir de forma paliativa. Então, por exemplo, se a Mariane vende uma caneca e ela não sabe qual CST ou qual CFOP, toda essa regra tributária aí que existe, ela pode colocar ali de uma forma incorreta, eu aviso para a Mariane, faz uma carta de correção e eu lá no PGDAS-D, que é onde a gente apura o Simples Nacional, eu vou colocar a classificação correta. Se o produto é monofásico, ou se é substituição tributária, ou se é vendido para o exterior, enfim, tudo isso vai impactar na alíquota efetiva do Simples. Com a reforma tributária e a apuração assistida do Simples, isso vai acabar. Acontece na hora que a venda aconteceu, né? O fato gerador principal é o único documento que vai ser obrigatório, a única obrigação acessória, né? É a nota fiscal. Então, hoje a gente fala, né, vou falar aqui agora bem técnico de contador, a gente fala em SPED fiscal, SPED de contribuições, a gente fala em SPED FD-REINF, tem um monte de obrigação acessória que a gente tem que fazer para entregar uma guia para o nosso cliente para ele pagar, né? Agora não, é a nota fiscal. Então, se o cliente lá na ponta, ele não saber, não entender do negócio dele ali, o produto, qual é o CST ou C-Class Trib que ele vai colocar, tá tudo errado. Dali para frente vai errado. Exatamente. Então, não vai ter como nós corrigirmos lá na apuração, porque ela vai ser apurada de forma integral. Então, se eu vendi uma caneca, mesmo que ela tenha uma redução, por exemplo, de 60%, e eu coloquei que não, vai lá na hora que eu paguei, já vai sem redução. Se a gente parar para pensar, então, a responsabilidade do empresário, ela tende a aumentar. Sim. Porque se hoje a gente consegue, né, enquanto contadores, corrigir algumas questões internamente no escritório, sem precisar que, de fato, o cliente ele faça uma mudança no sistema dele ou mude a cabeça dele, principalmente, para estar com a precificação dele correta, com a reforma tributária isso vai ficar muito evidente, né? Então, eu vou saber exatamente quem está no jogo para ganhar, fazendo a parte dele do jeito que tem que ser feita, né? E não brincando de ser empresário, dizendo que tem uma empresa, mas sem fazer conta dela. Né? Hoje, toda empresa, né, vai ter alguém que consiga entender pelo menos um pouco de reforma tributária, para poder saber ali colocar. Então, onde entra ainda mais o nosso suporte, né, para poder ajudar a passar essas informações. Que tipo de informação que vai colocar? Porque não é só uma informação para atender o fisco. É uma informação que vai impactar no teu bolso. Uma informação errada que você vai pagar mais imposto. Então, e empresa com problema de caixa, que já tem hoje problema de caixa. Como é que tu acha que vai ser isso com a vinda da reforma tributária, ou a partir de setembro, ou a partir de 2027? Isso vai ficar ainda mais evidente? Qual é teu parecer sobre isso, né? As empresas que hoje têm problema de caixa, né, eu penso que aumenta ainda mais a responsabilidade do nível de gestão para saber como vai precificar esse produto e aonde que está os principais gargalos para que o produto possa vender mais ou para que eu possa aumentar a minha margem. No sentido de entender de fato quanto que vai ser esse imposto e o que ele vai impactar no meu caixa. Porque para as empresas que já têm problema de caixa, se ela estiver comprando errado, vai piorar a situação. Então, eu vou ter que entender do negócio, né? Saber de quem que eu estou comprando, se vai me dar esse crédito da mercadoria, se eu não vou ter crédito, de quem que eu vou comprar. Então, com a reforma tributária, a gente fala que vai ser um sistema meio que autofiscalizável, né? Todo mundo vai precisar saber qual é o regime tributário que você está enquadrado. Por exemplo, eu como escritório de contabilidade, se eu estou vendendo um serviço e estou emitindo uma nota fiscal para a Mariane, se a Mariane for do sistema híbrido, ela vai me perguntar, Marcos, você está emitindo nota fiscal no sistema híbrido ou no convencional? Porque você vai querer meu crédito. Eu, como contador, eu tenho uma redução, né? A gente tem uma redução hoje de 60% aí da alíquota do CBS. Então, eu vou dar o crédito reduzido para você também, mas entende que isso vai impactar no teu fluxo de caixa, porque é um crédito a mais que você vai ter ali também sobre a aquisição, inclusive, de um serviço. Sim. Então, todo serviço, tudo que vai de compra vai impactar na hora de determinar o preço de venda e como que vai ser um fluxo de caixa. Né? E sempre pensar que caixa não é lucro, né? Então tem que ter esse paralelo. E isso, né, reforça cada vez mais. Se eu estou com o meu fluxo de caixa apertado hoje, eu estou com um problema.
meu problema... Já está evidente que tem um problema, tem né? Tem um problema. Ou eu estou precificando errado e cobrando menos, ou eu posso estar cobrando correto, mas eu tenho uma despesa maior do que eu deveria no meu negócio. E aí é cortar cabelo e unha, né? É cortar cabelo e unha, é aparar o tempo todo. Então a gente já tem um ponto de partida. Eu tenho um problema hoje na fluxo de caixa. Configuração tributária hoje que afeta o meu fluxo de caixa. Se isso vai mudar lá no meu dia a dia com a reforma tributária, vai ser pior. Com certeza vai ser pior. Então é bem como a Mário comentou, é separar os homens dos meninos ali, porque é uma mudança geral, né, de cultura nesse tem que conhecer, processo. vai ter que conhecer desde o processo inicial de quem você compra e para quem você vende também. Porque tem se falado muito sobre essa questão da não cumulatividade, né, onde você vai começar a ter crédito. Então, nem todo mundo vai querer comprar mais daquele fornecedor que usa o sistema convencional. Porque vamos pensar o seguinte, o Simples Nacional não vai mudar, ele vai continuar. Porém, assim como já existe hoje no ICMS, ele permite o aproveitamento de crédito, ali, dependendo do regime tributário da outra empresa, de uma fração daquilo que você paga no Simples. E para o CBS vai ser a mesma coisa. Então, vamos pensar que existem 2 fornecedores do Simples Nacional. Só porque um no sistema convencional e outro no sistema híbrido, o que está no sistema híbrido, ele já tem uma vantagem competitiva para a venda. Sim. Porque ele vai dar um crédito maior para o cliente dele. Dependendo de quem for o cliente também, né? Dependendo de quem Se for o for cliente. pessoa física, não vai fazer muita diferença, mas Mas se for outro CNPJ, o cara já vai pensar. Mas a minha fala aqui não é que não é para induzir que todo mundo tem que ir para o híbrido para dar mais crédito. Porque se eu não olhar para quem eu compro, aí não adianta eu dar um crédito se o meu custo vai ficar baixo porque eu compro de... Porque daí eu vou pagar mais imposto. Exatamente. Entendi. Então eu tenho que ter uma compra inteligente, onde eu saiba de quem eu esteja comprando para eu ter o crédito, e eu vou fazer a venda para o meu cliente, onde ele sabe que ele vai estar ganhando o crédito também, mas eu vou estar empatando. Sim. Porque é uma questão de fluxo de caixa para eu entender o preço que eu vou ter que vender esse produto e eu não ficar no vermelho, né? E, infelizmente, hoje, a maioria das vezes, quem paga o preço sempre é o consumidor final. Sim. Esse preço precisa ir sendo repassado, né? A carga tributária ela existe e vai ter um impacto maior quem não souber precificar e não entender de fato o que está vendendo. É bem isso, muito se fala, né? Que as empresas que são B2B, empresas que vendem para empresa de maneira reta, ela já não deve estar no Simples Nacional convencional, né? Mas depende, né? Mais uma vez, depende. Porque daí depende, porque isso vai ser uma mudança de cadeia. Porque as empresas que são maiores, né? As maiores empresas, elas vão começar a olhar as empresas que estão abaixo dela para que elas gerem crédito. Então, daqui a pouco, quem menos você espera acha que está lá no Simples Convencional e ele não está. Então, por isso que é muito bom ter essa proximidade com quem é o seu fornecedor, né? E um outro ponto bem importante também, que a gente ainda não comentou aqui, é que nós vamos ser autofiscalizadores dos nossos fornecedores. Sim. Porque se o meu fornecedor não pagar o imposto lá na ponta, eu não posso aproveitar esse crédito. Então, antes de comprar um produto de alguém, por exemplo, se eu preciso de crédito dessa xícara, dessa caneca, a gente começou a falar sobre caneca, vamos terminar com essa caneca. Dessa caneca, se eu compro ela do Marcos e o Marcos não pagou o imposto, eu não posso aproveitar. O governo não daria ponto sem nó, né? Sim. Então, hoje, não é mais só ele que fiscaliza, todos que vendem Isso. e compram serão fiscalizadores de seus fornecedores. Então, um ponto, já uma dica aqui para todos os empresários você que vai estar fora do Simples Nacional convencional. Todos os seus fornecedores, você precisa ir lá e emitir uma certidão negativa de débitos da Receita Federal, que é o primeiro ponto que você precisa fazer. Se tem um deles que não está saindo a certidão negativa, você precisa conversar com ele, verificar de que forma o que está acontecendo, porque às vezes nem sempre é impostos, às vezes pode ser uma declaração não enviada no prazo, algo nesse sentido, e para que ele arrume aquele pendência, vamos dizer assim, para que você possa comprar dele tranquilamente. Um outro ponto também, só rapidinho, mas bem importante, para quem já viajou para fora dos estados aqui, né, São Paulo, por exemplo, é muito comum a gente chegar lá, fazer uma compra, eles perguntam se a gente quer o CPF na nota, né? E agora com a reforma tributária, basicamente vai ser isso. Porque eu posso comprar essa caneca para levar para minha casa e consumir como pessoa física, mas eu posso comprar essa mesma caneca e trazer aqui para a Sigmativa para servir água e café para os meus clientes. Então, se eu for aqui para a Sigmativa, ela pode me gerar crédito. Então, eu tenho que informar lá no ato da compra que isso é para um CNPJ. É uma mudança de cultura bem forte, realmente, né? Sim.
toda essa questão de imposto e crédito e quem vai aproveitar, quem não vai aproveitar, é um cenário bem novo, né, para muita gente e tenho certeza que vai dar muito o que falar ainda. A gente tem falado aqui bastante, né, nessa nossa discussão sobre comércio, a compra, a venda, né? Mas e quem é empresa de serviço que costuma ter mais despesa com mão de obra? Como é que vai funcionar isso com a reforma tributária? Nós, por exemplo, somos um exemplo disso. Nós temos uma grande parte da nossa despesa que hoje é com mão de obra, assim como construtoras, enfim, que tem um número maior de funcionários para poder entregar aquilo que elas precisam e não é compra e venda, vamos dizer assim. Como é que isso vai funcionar com a reforma tributária? Sim, hoje, para quem é prestador de serviço e que tem uma folha de pagamento alta, né, a folha de pagamento em si ela não vai dar direito a crédito de CBS. A folha de pagamento não incide esse imposto, então ela também não vai dar direito a crédito sobre o mesmo, né? Então não vai ter essa questão. Então é onde começa a abrir essa margem, né, para a gente pensar, se for um prestador de serviço que, dependendo do faturamento, né, se vai valer a pena ficar no Simples Nacional, o convencional talvez faça sentido, porque se eu tenho uma despesa com folha onde eu não consigo aproveitar crédito, eu presto serviço somente para a empresa A ou B, ou às vezes eu presto serviço apenas para uma pessoa física, né, e eu não vou, a pessoa física que está comprando de mim ou a empresa que está comprando de mim não quer o meu crédito CBS, então faz sentido às vezes eu pagar uma alíquota maior só para eu ir para o sistema híbrido, então não vai fazer sentido. Então assim, a questão de quem é prestador de serviço e utiliza muita mão de obra, de novo, não é uma receita de bolo, né? Mas você vai ter que olhar principalmente para os créditos. O jogo meio que vira, né? Não vou pensar só em quanto que eu vendo, como é hoje, eu vendo 100 mil, eu vou pagar imposto sobre 100 mil. Não. Se eu vendo 100 mil, mas eu compro quanto? Mesmo que eu seja prestador de serviço, e o que eu compro vai impactar no meu crédito, então agora a gente sai, né, daquele paralelo onde o universo fiscal pensa só na nota fiscal, né? Hoje, para a gente determinar um planejamento tributário, a gente precisa olhar para a DRE do cliente também, mesmo que seja um prestador de serviço. Uhum. Eu olho para uma DRE, eu vejo que ele presta, vou dar um exemplo, de 100 mil reais é a receita bruta. O custo do serviço prestado, 90%, vamos dizer que seja mão de obra. Sim. Então, e o resto foi despesa com energia, que daí vai dar direito a crédito, ou outra despesa ali que dá direito a crédito. Vai fazer sentido ir para o sistema híbrido do Simples Nacional? Talvez não. Então, a DRE ela vai tomar uma relevância maior, principalmente para quem for esse prestador de serviço, para tomar essa decisão. Né? A gente não consegue cravar, primeiro, porque a gente não tem uma alíquota ainda determinada, Sim. mas porque a gente precisa olhar para os números de cada empresa. Então, independente do segmento, eu preciso olhar para a DRE, ver o que eu compro, porque não adianta só eu vender, eu tenho que saber o que eu compro também. Sim. Porque a compra vai impactar aí nesse... De antemão, né, se você olhar na internet e nas entrelinhas, a gente percebe que para os prestadores de serviço, na grande maioria das vezes, pode se tornar mais caro pós-reforma tributária, né? A gente vai falar, por exemplo, um caso clássico dos representantes comerciais. A gente recentemente foi num evento lá no Core, ficou muito claro que para quem é representante comercial, no sistema simples, híbrido ou fora do simples, ele vai ficar mais caro e é evidente disso. É caso de locação de imóveis, né? Quem tem as suas holdings também vai ficar mais caro. Então, de antemão, a gente já percebe que há uma tendência que os prestadores de serviços realmente assumam essa carga um pouquinho mais alta desses tributos. Mas, desde do início da nossa conversa aqui é fazer conta, gente. Vamos ter que fazer conta, cada caso é um caso, para que a gente possa seguir, né, de forma tranquila e o empresário está prestando esse serviço. Todas as profissões regulamentadas, elas vão ter um desconto, né, na CBS. Então, desde um dentista, um advogado, um arquiteto, um engenheiro, nós contadores temos a redução. Representantes comerciais. Representante comercial é uma polêmica, né? Tá. Representante comercial é uma polêmica, porque apesar de ter um registro, né, foi determinado que eles não têm essa redução por não ser uma atividade regulamentada. Isso. Então, representação comercial em si, ela não é uma profissão... Mas tem registro. Tem registro, Aí tem uma teoria lá que eles explicaram, mas... Né? É um ponto de discussão. É um ponto não de discussão. faz uma prova para ser representante comercial. Exatamente. Entendi. É nesse sentido, exatamente. Então, onde, claro, que tem toda uma classe, né, que representa hoje esse... Mas não exige nenhum estudo específico para entrar na área e trabalhar como. Então, foi um entendimento que, claro, que tem alguém lá dentro... Daqui a pouco aparece um curso de vendas. Pensando nisso e determinaram que o representante comercial em si não pode ter essa redução.
não tem redução, assim como não vai poder aproveitar crédito, por exemplo, em hotel, não vai poder aproveitar crédito sobre o combustível, e aí parece que ninguém gosta de representantes no Brasil. Né? Verdade. Mas, enfim, é uma lei que está aí, que tem que ser seguida, né? E nós, como brasileiros, temos que ler e entender. Vão acontecer. Pode ser por parte de alguns entes, alguns conselhos, né? Então, as adaptações e aí fica até precisar ser feitas ao longo dessa jornada. E aí fica até contraditório quando a gente fala vai entrar a reforma tributária, porque o regime da não cumulatividade vai ser amplo, né? Mas agora eu já acabei de falar aqui que o representante comercial não vai poder aproveitar crédito. Acho que é, então, assim, vai ter uma amplitude no aproveitamento da CBS, dos créditos, né? Mas salvo exceções. Ainda sempre vão ter umas entrelinhas ali. Mas eu entendo que aqui uma visão ficou muito clara com a reforma tributária o centro passa a ser, de fato, o dinheiro, que gira em cima do negócio e não mais o imposto ou a empresa ou o negócio. Para todo mundo, a ótica principal vai ser a mesma, né? Aqui em todas as tuas falas, na maioria delas, ficou claro para a gente que eu preciso olhar para o meu caixa, eu preciso olhar para o meu fluxo, eu preciso olhar para o preço, eu preciso olhar de quem eu compro. Então, tudo isso, querendo ou não, envolve dinheiro. Diretamente dinheiro, completamente. Por exemplo, que para quem é indústria, né, a gente já tem um caso que vai impactar direto já no caixa de quem é indústria a partir de janeiro de 2027. O IPI acabou. Né? Para nós contadores, a gente atira menos imposto. Fogos de artifício, né? Menos o IPI. A gente sabe que para quem vende ali com o IPI, tem a questão do crédito, de quem tem acumulado, tudo isso é um cenário que a gente está montando aí para ajudar quem tem nesse sentido, né? Mas o IPI, a partir de 2027, já não temos mais. Então, e como que fica esses anexos aí do Simples Nacional? Anexo 1, 2, 3, a gente fala, hoje tem um anexo só da indústria, um anexo só do comércio, do serviço, aí tem o da mão de obra, né? E tem o anexo 5 lá também para fator R, dependendo das coisas. Hoje o anexo 1, que é o do comércio, e o anexo 2 vai ser comércio e indústria. Vai continuar a mesma coisa, só porque vai entrar comércio e indústria. O IPI ele só vai ser cobrado, só vai existir lá para a Zona Franca de Manaus. Então, o resto do Brasil inteiro, quem não que ainda é um benefício fiscal que existe, que eles vão manter por mais um tempo para não dar um impacto tão gigante nas indústrias que são muito grandes. Se eu sou indústria e tenho uma atividade montada em Manaus, no Amazonas, eu teria essa condição. Será que corre o risco de muitas empresas correrem para lá até o fim da reforma tributária? Pode acontecer. Com certeza, como já acontece hoje, né? Mas a gente vai ter a isenção do IPI também. Então, assim, correr para lá só para pagar reduzido, né? Então, enfim, mas se eu estou em um local onde não tem o IPI mais, o IPI não vai existir mais. Essa é a grande vantagem. Não vai existir, não vai ter cobrança de alíquota nenhuma. Não, nenhuma. Mas não pode esquecer que está saindo o IPI e entrando o famoso IS, que é o imposto seletivo. Né? Só que não vai entrar em vigor em 2027. Então, por enquanto... Entendi. Não vai valer a pena correr para lá só para ter uma alíquota reduzida que, na verdade, para os outros lugares não vai existir. Não vai existir, exato. Mas vocês não acham que tem um fundinho de eu quero deixar esse benefício existindo e isso, de fato, vai ser benéfico para essas indústrias? Então, por que motivo isso continuaria existindo? Né? Sim, faz sentido. Porque há o equilíbrio, vamos dizer, fiscal na mente deles, né? Que vai ser uma consequência. Talvez tem gente pagando um pouquinho menos de imposto, mas tem gente que vai pagar um pouquinho mais também, então vai haver esse equilíbrio nesse sentido, né? A gente acabou de falar que os prestadores de serviço tendem a pagar um pouco mais de imposto. Tu fala, então, num todo, juntando todos os tipos de atividades pro governo, vamos dizer assim, isso continua sendo financeiramente viável, vamos dizer assim. E aí, a gente falou ali sobre o vídeo que eu assisti ontem lá do Congresso, o cara deixou claro, eu não posso colocar um alíquota agora que eu estou colocando todo o governo em risco. Que 1% sobre as alíquotas gera um déficit gigante. Sim, com certeza. No que já está negativo, né, gente? Precisa ser sincero. Então... um governo que atualmente gasta mais do que arrecada, né? Então, é natural que qualquer 1% vai fazer total diferença. E, de novo, né? A gestão do crédito, tanto do IPI, do PIS, da COFINS, que vão ser extintos, é um ponto bem importante a gente comentar aqui. A gente precisa abrir essa página ali, inclusive de empresas do Simples Nacional. Daí, às vezes a pessoa, Simples Nacional, deixa que o meu contador resolve. Não é bem assim, né? Eu acho que quando você é optante pelo Simples Nacional, todo aquele estoque que você tem lá, armazenado no teu estabelecimento, ele vai poder gerar crédito para você de CBS a partir de janeiro de 2027. Então, todo mundo vai ter que ter a contabilidade fechada lá em dezembro de 26, para que a gente calcule o estoque de todo mundo e, por consequência, gere crédito do CBS
porque a gente está extinguindo o psicofísico. Isso, aí para não causar pânico, né? Tá, tem que fazer isso para ontem, então, dezembro eu tenho que estar com tudo isso pronto. O prazo é junho. Então eu tenho até junho de 2027 para levantar o meu estoque que ficou lá em dezembro de 2026, que vai ser desse ano. Vou colocar dentro de um programa que a gente ainda não sabe qual é, como que vai funcionar, o crédito que eu vou ter lá, eu vou poder aproveitar como eu aproveito hoje na não cumulatividade do lucro real, que é o 9,25%. Então, vou poder presumir um percentual do meu estoque de Simples Nacional. Se eu optar pelo sistema híbrido, coloco dentro da minha conta gráfica lá e vou abatendo esses créditos também. Então, a gestão do estoque também vai influenciar na nossa reforma tributária a partir de janeiro. Ou seja, não tem mais como o empresário não saber fazer conta. Não. Ele vai ter que aprender na marra agora. E aí não é... Ou se interessa e faz acontecer, ou nós vamos de novo separar os meninos dos homens, né? Ou mulheres das meninas, vamos dizer aqui, porque vai ter que aprender a fazer conta de tudo isso. Tudo é dinheiro. E vai ter que trabalhar em conjunto com o contador, vamos dizer assim. Isso. Não dá mais para jogar 100% a responsabilidade para cima, o meu contador não faz isso. Espera lá. Né? Então, vem mais para perto da contabilidade, porque a gente vai ter que trabalhar muito mais em conjunto, porque a gente não tem mais como... a gente aqui, eu falo contador, né? Estou vestindo aqui a camisa, porque o empresário ele vai passar a ter tanta responsabilidade quanto o contador sobre aquilo que acontece na empresa dele. Isso, e aí onde, reforçando isso que você fala, né, a responsabilidade não é só do contador, né, e também do empresário, porque ele vai ter que entender do estoque dele para que nós, como contadores, também consigamos ajudar e fazer isso, de fato, gerar mais lucro e caixa para a empresa. Então, hoje o estoque, se a pessoa não saber fazer conta e não olhar para isso, é dinheiro que está perdendo. Sim. Literalmente, a gente sempre usa bastante essa fala, é dinheiro que está na mesa. Né? Você vai passar o período de setembro, vou usar o convencional. É crédito que eu estou deixando lá. Né? Então, eu vou deixar esse crédito. Será que não faz sentido eu rever isso aqui? Peraí, vamos conversar. Vamos fazer esse levantamento de estoque. Por quanto tempo eu vou conseguir absorver esse custo que eu teria de CBS que eu não vou precisar pagar se eu colocar na minha alíquota do Simples Nacional? É uma alíquota reduzida se eu for no convencional? Sim, é. Mas e o que eu tenho aqui? Será que não me ajuda? Não é fluxo de caixa que eu vou gerar para a minha empresa? Sim. Então, assim, estoque hoje é dinheiro também. Sim. Forte esse negócio, forte. E aí, um último ponto aqui, já para a gente ir caminhando para os finalmente do nosso podcast, que a gente falou pra caramba. Duas empresas com ramos de atividade diferentes faturando a mesma coisa, elas vão ter cenários totalmente diferentes. É isso? Como é que a gente pode trazer valores aqui, por exemplo, uma empresa de serviço e uma empresa de comércio faturando R$100 mil as duas, elas apresentam cenários muito diferentes para a gente com a reforma tributária? Como é que funciona? Explica um pouquinho isso para a gente, Marcos. Sim. A reforma tributária ela vem para deixar mais abrangente, como a gente falou, principalmente a questão do aproveitamento de crédito. Então, todas as alíquotas de CBS elas vão ser unificadas a nível nacional. Então, uma empresa de prestação de serviço vai ter uma alíquota de CBS e a mesma alíquota vai ser aplicada para uma empresa do comércio. Nisso, a gente está nivelando todas as empresas. Exato. O que muda é as particularidades de cada uma. Então, por exemplo, para quem for um prestador de serviço, né, que seja um profissional, um dentista, por exemplo, ele vai poder reduzir um percentual sobre essa alíquota efetiva dele. Então, não vai pagar mais o 8,8% ou o 8%, ele vai pagar 60% a menos ou 30% a menos daquele percentual. Já uma empresa do comércio, não necessariamente vai ter. Então, empresas de segmentos diferentes, a alíquota em si ela vai ser igual para todos, mas cada atividade tem uma particularidade de reduzir ou não, né? E ontem a gente me veio uma situação aqui, ontem a gente estava atendendo aquela futura nossa cliente lá em São Paulo, que é um e-commerce, né? Tanto com a outra moça também do Paraná. Mas a gente pode comparar aqui duas empresas do mesmo segmento, porém ela atende de forma diferente. Né? Eu tenho vamos imaginar aqui uma loja de roupa infantil. Se eu tenho uma loja de roupa infantil no shopping, eu tenho alto custo com aluguel, eu tenho lá 5, 6 funcionárias, eu tenho vários custos envolvidos ali. Agora, se eu tenho essa mesma loja de roupas infantil no e-commerce, a gente tem vários casos aqui, né, que clientes que vendem muito bem, quase R$1 milhão por mês, 2 pessoas, ele é a esposa e talvez mais um filho, se for maiorzinho já ajuda, ou se um outro rapaz meio período, que é o caso. Então, a gente tem a mesma empresa, com o mesmo segmento, porém ela vende de forma diferente.
Então aqui eu já tenho uma disparidade bem grande do que tem o custo para um lado e custo para o outro. Né? Quem está no e-commerce a gente sabe que tem uma margem de lucro menor, mas o custo dela também é muito menor, o custo com mão de obra é muito menor. Sim. Ela vai ter lá os créditos que ela da compra de mercadoria, vai ter os créditos do eBazar, lá do Mercado Livre, vai ter todo o trabalho que é efetivo, ela ganha um monte de crédito. E aqui eu vou gerar crédito no meu aluguel lá no shopping, por exemplo, mas se eu tenho 5 meninas aqui trabalhando, eu não vou ganhar crédito dessa folha de pagamento. Sim. Né? Eu vou conseguir vender uma margem de lucro maior no shopping? Por consequência, sim, é natural, né? Porque lá a margem de lucro para eu estar no e-commerce é muito mais, tem que ser menor. E-commerce a gente fala que é volume, né? Então a gente tem a mesma empresa com o mesmo segmento, claro que tem que ser pensado diferente. E até agora a gente está falando praticamente só do CBS, né? Isso. Que é um imposto, né? Que é um imposto do IVA. do IVA, exato. Então a gente pensa o seguinte... Explica melhor. Vamos pensar o seguinte... Vocês são técnicos aí. PIS e COFINS. A gente tem hoje para as empresas do Simples Nacional e empresas do regime normal. Ele não vai existir mais, são 2 impostos. Não vai existir mais, vai existir só o CBS. Perfeito. Fechou. Quando que começa a valer? Janeiro de 27. Ótimo. 2026, que é o ano que a gente está aí presenciando e vivendo, a gente está adaptando ele, a gente está testando. Estamos fazendo todas as alterações nos sistemas de emissão de nota fiscal, o governo está criando lá as obrigações acessórias para ser entendida, como que vai ser recolhido. Obrigação acessória, só para a gente entender melhor, são as declarações que nós contadores passamos sobre as empresas para ficar claro lá para o governo, para o fisco, o que a empresa fez, né? Exato, exatamente. A obrigação acessória é uma ferramenta que a gente usa para gerar guia para que é a obrigação principal. A principal quem paga nosso cliente. O principal quem paga é o nosso cliente e o acessório quem faz acontecer é o contador. É o contador, exato. E aí entra o IBS e o imposto seletivo, né, que vai complementar todo esse IVA, que ele não vai começar a valer a partir de 2027. Ele vai ser só a partir de 2029. Então tem mais um prazo. 2 anos pela frente, 2 anos e então, pouquinho. Por enquanto, a gente está respirando o quê? CBS. Temos que logo tomar a decisão se vai ser sistema híbrido, se vai ser sistema convencional, como que a gente vai fazer isso para o CBS. Mas o IBS, dentro da mesma pergunta ali, ele também vai impactar. Se há empresas de segmentos iguais ou diferentes, porque ainda existe uma guerra, né, entre os estados. Exatamente, estado, município. Hoje, um exemplo, hoje no que a gente presencia aqui, né, a gente tem a cidade A que vai cobrar para uma atividade 3% de ISS, a gente tem uma lei federal que ampara ali, que pode ser no mínimo 2% e no máximo 5%. Né? Então, com base na lei federal, os municípios tomam a decisão ali de qual vai ser o percentual. Então, vamos pensar o seguinte... Alguns municípios hoje botam para uma mesma atividade 3, outro vai botar 5. E aí torna esse município aqui um pouco menos competitivo e às vezes a empresa sai daqui e vem prestar serviço nessa outra cidade porque a alíquota aqui é menor. Então, com a chegada do IBS, isso também vai equalizar. Então, vai ter essa equidade entre os estados para que possa cobrar... Não ter a guerra fiscal. Não ter a guerra fiscal, isso. Eliminamos DIFAL, eliminamos um monte de... DIFAL, substituição tributária, tudo isso tende a acabar. Mas vai ser tudo isso em 2029? Aí não, vai ser a ideia é acabar até 2033. Então, para nós como contadores, né, a gente vai ter que apurar 2 impostos. Chegou em 2029, vou ter que apurar o ICMS, o ISS, e já vou ter que apurar o IBS. Até lá a gente já vai ter uma alíquota definida, né? Então ainda não esperamos, né? Não temos ainda. Então vou ter que apurar, mas vou apurar a alíquota integral, o cliente já vai ter que pagar a integral? Não, ele vai pagar uma fração do IBS. Então eu vou pagar ICMS e o ISS normal, só porque o IBS eu vou começar a pagar 10%, depois vai aumentando. O IBS se refere a que impostos hoje, só para eu ter uma Imposto ideia? sobre bens e serviços. Ele vai entrar no lugar do ISS, então. Serviço. Do ISS. Como é que é, desculpa? O IBS entra no lugar do ICMS e do ISS. Tá, impostos do estado e do município, então. Exato. Entra o IBS. E a gente falou bastante do CBS, que o CBS entra, que são a contribuição de bens e serviços, ela entra no lugar das contribuições, que é o PIS e a COFINS. Que é um imposto federal, vamos dizer assim. E o imposto de renda e a contribuição social vão continuar iguais. Entendi. Vai sair o IPI e vai entrar o famoso IS, que é o imposto seletivo, o imposto do pecado, né, que esse imposto vai incorrer dentro de produtos ou mercadorias, né, que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Alto Então, índice de açúcar, isso. é aquela história lá que entra lá, a redução da Coca-Cola recente. Acho que é bem legal a gente falar sobre isso, né? Isso. A Coca-Cola... Que é uma grande do mundo inteiro, não só do Brasil, né? Que já sofreu com isso em outros países, provavelmente. E já se adaptou, na verdade, ao Brasil, né? A Coca-Cola comum,
né, vamos dizer que a Coca-Cola normal, que a gente chama sabor tradicional. A tampinha vermelha famosa lá, ela tem aproximadamente, se não me engano, entre 10 e 10,5% de açúcar na sua composição. E a legislação do Brasil diz que o produto, para ele ser considerado baixo teor de açúcar, ele precisa ter no máximo 7,5%. Então, o que a Coca-Cola fez? Puxa, vou entrar lá no Brasil, vai entrar um imposto seletivo. Esse imposto seletivo pode chegar a 25% sobre o produto. Meu Deus, o que eu faço agora? A Coca-Cola pensou. Que é hoje a nossa maior alíquota de CMS, vamos dizer assim, né? 25%? Os produtos... Para os cigarros, para os refrigerantes. Os supérfluos hoje em Santa Catarina, por exemplo, são 25%. Então, perfume, algumas bebidas ali chegam... E aí, com base nisso, o que a Coca-Cola fez? Ela criou uma nova Coca-Cola aqui no Brasil, que é a famosa tampinha verde que você vai ver lá no supermercado. Que ele criou a Coca-Cola, que não é retornável. E por consequência ela tem 7,4% de açúcar. Então ela Exatamente. adaptou o seu produto para ela fugir do imposto seletivo. Então é isso que muitas empresas, muitas indústrias vão ter que fazer, né? A famosa lá do bombom, né? Do sonho de valsa, ele deixa de ser um bombom e passa a ser um wafer. Essas outras estruturas. Então algumas empresas já estão se adaptando ao mercado. E aí entra a estratégia, né? Como, voltando àquela tua pergunta agora para pegar o tema, né? Sim. Empresas do mesmo segmento, né? Então, olha só, pode ser uma mesma marca de refrigerante, se não pensar na ideia de diminuir o açúcar e não o imposto, né? E não outro produto, ele vai pagar mais. Já que estamos em Santa Catarina, vamos falar aqui da região da Grande Florianópolis, vamos falar da pureza, né? Então, se a pureza não se adaptar e criar uma pureza com menos baixo açúcar, teor de açúcar, na verdade já tem a zero açúcar, né? A maioria dos refrigerantes, se a gente for parar para pensar, eles estão criando os refrigerantes zero açúcar. Não é adoçado? Não. Quando a gente bebe, a gente sabe que é bem docinho, né? Mas não seria talvez uma possibilidade de se adaptar ao mercado de pessoas que estão querendo tomar refrigerante, mas refrigerante sem açúcar, mas também já entra nesses produtos que têm um menor nível de açúcar? É diferente, porque aí eles se adaptaram ao consumo. Né? Se a gente for pensar a nossa geração... Entendi, é outra estratégia. A nossa geração, quando mais nova... Não ligava para isso. Pediam a Coca-Cola. Queriam a Coca-Cola. Domingo tinha nem pensava em Coca-Cola zero ou baixo teor de açúcar. Nunca pensamos dessa forma. Sim. Né? E hoje... Os nossos filhos, por exemplo, eles já vão no mercado, eles sabem que tem que comprar uma Coca-Cola zero. Eles já não pegam uma Coca-Cola normal. O Sprite, eles já olham para pegar o zero, né? Então, o refrigerante, ele já vai lá e... Mas ainda tem muita gente que vai lá e pega a Coca-Cola normal. Só que se aquela pessoa olhar lá, tem uma Coca-Cola normal que está R$15, o mesmo produto, por não ter imposto seletivo, ele vai estar 12 com 7,4% de açúcar. E o zero lá, que vai estar 12 também... ele não vai escolher lá o que ele vai pagar mais e ainda ser prejudicial à saúde dele. Então, a estratégia do refrigerante zero é atender todo o público, né? Atender a população que realmente anseia por isso, que é necessário, né? Vamos ser sinceros. Mas a estratégia da Coca-Cola é realmente tributária, que é 100% tributária que a gente falou. Né? Sim. Agora, indo para os finalmente, vou chegar lá na segunda-feira na minha empresa, e aí quais são as 3 principais ações, né, que eu vou ter que fazer depois de ter assistido esse episódio? E aí, o que fica de dever de casa para os nossos empresários, né, que vão ter que lidar com a reforma tributária? A gente não tem mais como lutar contra isso, né, as mudanças estão aí. Mas o que eu vou fazer primeiro na minha empresa? A primeira coisa que tem que pensar e já logo fazer é olhar meus fornecedores. De quem que eu estou comprando, quais são as minhas despesas que eu estou tendo no mês, para ver inicialmente se vai fazer sentido, se eu sou do Simples, por exemplo, eu ir para um sistema convencional ou para um sistema híbrido. É o primeiro ponto. De quem que eu estou comprando? Como que estão essas minhas compras? Né? Eu acho que é bem legal também falar, né, Marcos, que a gente já escutou isso várias vezes, inclusive a gente indica para os nossos clientes, não se preocupar, eu vou olhar todo mundo. Os principais, né? É uma amostragem, né? Lá, né? Faz pelo menos a curva A lá para que você... Maior volume, maior número, né? Para a gente não ter que se preocupar com todos eles, os pequenos não vão fazer tanta diferença assim. Mas quem são os maiores dentro dessas listas, né? O segundo ponto bem importante para olhar também é olhar lá para a minha demonstração do resultado, lá mesmo, minhas despesas mesmo. O que eu estou comprando sem nota, o que eu compro na verdade, eu acho que ainda é antes disso, desculpa te interromper, mas aí eu tenho um registro financeiro, né?
para saber qual a fotografia financeira da minha empresa no final do mês. Exatamente. Né? Então, eu Perfeito. consegui ter um fluxo de caixa ali que acompanha o meu mês inteiro e, ao final do mês, eu consegui olhar para esse fluxo de caixa e entender qual é a minha realidade financeira hoje, porque se ela já estiver sendo impactada pelo preço que eu estou trabalhando hoje, né, com a reforma tributária, isso vai ficar ainda mais evidente. E o terceiro que eu falo é não entrar em desespero. Super importante. Porque assim, a gente tem um tempo apertado, né? A gente sabe que por não ter alíquota isso gera muita incerteza, mas existem caminhos e meios para que a gente possa fazer isso de forma tranquila. Né? Então a gente sabe que olhar para o nosso fornecedor, olhar para o estoque, né? É um ponto bem importante, porque isso vai gerar fluxo de caixa ou não para a nossa empresa. Ter essa proximidade agora com nós, como contador, né? Para a gente ser parceiro, principalmente. Sim. Não como, né? De novo, a gente vai ser o único responsável, porque a gente não vai conhecer, de fato, todo o negócio ali da empresa. Então, a gente ter essa proximidade para a gente entender o que está acontecendo lá, para a gente poder dar esse suporte e essas informações. E aí não entrar em desespero, né? Então, claro que é novidade para todo mundo, apesar de se falar há muito tempo, né? Mas tende a se encaixar, né? Conforme a gente vai atuando ali dentro do cronograma e do passo a passo, né? E lembrando também, eu acho que é bem importante falar aqui para todo mundo, que a gente está vivendo uma fase de todas as reformas que a gente vai passar. Aqui a gente está falando somente sobre a reforma do consumo, né? Quando a gente fala IBS, CBS, tem contribuição sobre bens e serviços, impostos sobre bens e serviços, sobre o consumo. E após isso a gente já vai ter também a reforma sobre a renda, né? Então a gente vai ter ao longo dos próximos anos aí, pelo menos a médio prazo aí no Brasil, grandes mudanças e que a gente precisa cada vez mais se preparar. Se a gente for pensar, né, a gente iniciou a nossa fase de empreendedorismo lá em 2013, né? Quando a gente pensar os empresários lá naquela época, para hoje já sofreu uma mudança gigantesca, né? Independente da idade da pessoa, claro, hoje vem uma nova geração de empresários aí, mas a gente tem vários empresários que têm uma idade um pouco mais avançada, que naquela época não ligavam nada para a gestão e que hoje estão dando um banho de gestão em muitos jovens por aí, né? Então, eu acho que essa mudança de cultura já tem acontecido, precisa melhorar gigantescamente no Brasil, Sim. A gente sabe, né? Mas isso já tem mudado, então os empresários agora, cada vez mais, eles vão estar se preparando, né? E, por consequência, todo mundo ganha. Os funcionários dele ganham, a empresa dele ganha, né? Os clientes dele ganham, os fornecedores dele ganham, porque quando eu tenho todo em volta dessa pessoa, uma pessoa que é organizada, que tem uma empresa bacana, bem gerida, todo mundo ganha que está ao redor dele, a comunidade toda ganha, né? Então, isso é bacana e a gente vê essa mudança. Como toda mudança de cultura, ela é a passo de formiguinha, vamos dizer Sim. assim, né? Sim. Mas a gente já vê essa mudança e isso é bem legal para nós que somos contadores, a gente adora de ver, né? Não que a gente menosprezando um ou outro, mas a gente quando a gente vai lá fazer uma reunião com o cliente, ele mostra uma DRE dele, a gente faz todo o estudo, análise, tudo isso é muito bacana para nós, que efetivamente a gente está utilizando a nossa essência, que é a contabilidade, né? Não gerando impostos e entregando folha de pagamento. E já indo para o fechamento aqui, então, a gente traz, né, o que ficou muito claro dessa conversa foi que o dinheiro vai passar a ser o ponto central de toda a operação, assim como a nota fiscal, né? E, com certeza, a decisão que o empresário não pode mais adiar é ter o controle financeiro da sua empresa na mão para que ele possa, de fato, fazer as análises que ele precisa fazer. E se ele não sabe fazer análise, que ele aprenda a fazer isso com alguém, né? Gestão de fluxo de caixa, né? É a base, né? O imposto não vai mais ser crédito ali para a empresa, né? Então, o imposto já vai começar a descontar direto na fonte, então o financeiro tem que estar bem ajustado ali para saber que não vai pagar o imposto só mais no dia 20, ele já vai ficar retido, de certa forma, do empresário. E a estratégia é perceber o movimento antes que ele vire uma urgência, né? Então, enquanto a gente ainda tem tempo, dá para a gente ir se acostumando com isso aos poucos, né? O café hoje foi bem forte, né? Polêmico, vamos dizer assim. Polêmico, exatamente. Mas a gente sempre deixa aqui que a estratégia já está na mesa e está disponível para você começar a aprender com ela. É isso, gente. Muito obrigada, meninos. Muito obrigado também. Obrigado pela oportunidade. E fique de olho aí nos novos episódios do Mesa da Estratégia. Também, e
Tem bastante assunto aí para falar sobre reforma tributária ainda. É isso aí, vai dar muito pano para manga. Obrigada.